Estamos de volta no último bloco do Conexão Popular, hoje no bate-papo com o Márcio Carneiro, secretário de Turismo e Cultura aqui da cidade. Márcio, a gente sabe que cultura é vida, é movimentação, é alegria, né? Não só alegria, mas o Centro Cultural da cidade passou um bom tempo sem vida e agora você está conseguindo trazer essa vida de volta. Como foi essa transição? Como foi esse começo, né? Então, quando nós fomos para assumir a pasta, porque a gente veio de uma maneira bem diferente, vamos dizer assim, né? A nossa vinda para a pasta. E aí, na transição do ano em que o prefeito falou, não, Márcio, você fica com a gente, né? Foi uma das primeiras conversas que eu tive com o prefeito, né? Porque eu pensei assim, Taubaté estava desestruturada, culturalmente falando. Qualquer coisa que eu fosse fazer ia ficar sem chão. E eu venho de um pensamento que tem que ter um alicerce primeiro. Em cima do alicerce, você constrói a sua casa do jeito que você quiser. Pinta de cor-de-rosa se você quiser, de azul se quiser, o problema é seu. Mas tem que ter o alicerce. Agora, se eu faço uma casa linda, maravilhosa, sem alicerce, cai, destrói, e cultura não pode ser assim. Então, por que eu estou dando esse comparativo? Porque na minha cabeça, naquela época, era assim, não adianta eu trazer grandes shows, entendeu? Grandes eventos sem alicerce. Taubaté tem essa cultura na veia, mas está muito disperso, não está canalizado. O que o governo está fazendo? Muito embora a gente tenha uma Fego Camargo, mas a Fego Camargo trabalha uma linha técnica, de formação técnica, né? E não cursos abertos para a população. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, a gente precisa oferecer, inclusive, cursos para a população tomar propriedade da cultura taubatiana. Com propriedade, ela vai cobrar o que é certo. Não adianta. A questão de eventos é importante para a pasta do turismo. É muito importante, sim. Não estou descartando, né? Mas vamos trabalhar junto. Haja vista, nós estamos com a Fleet aí, que é um grande evento, né? Mas aí aquilo. A gente faz a Fleet, uma semana de setembro, acabou? E daí? Cadê a sustentação cultural? Então, vamos, de fato, montar um centro cultural que trabalhe todos esses questionamentos com a população taubatiana. O prefeito achou bárbaro e falou, já era o meu pensamento isso, Márcio. Falei, então, vamos embora, mas o senhor me ajuda? Me ajuda. Então, muito que bem. Só que para que eu faça isso, eu preciso que o senhor me ajude a contratar 5 professores, porque como é que eu vou fazer atividade lá sem professores? Muito que bem. Então, Márcio, você que conhece todo mundo da parte de artista, vá lá no RH, veja esses 5 professores, desde que são os primeiros da lista, né? Pode deixar. Então, a primeiro momento, eu fui lá, o pessoal do RH me deu várias pastas de concursados, claro que com os primeiros da lista, mas tinha vários. E eu sentei ali, tive a oportunidade de escolher a dedo os 5 primeiros professores, que eu sabia que eram pessoas boas, capacitadas, estudiosas, artistas de primeira categoria. Então eu criei uma base no primeiro momento, e aí no segundo, no terceiro, no quarto momento, hoje nós estamos com 29 funcionários a mais, começamos com 5, né? Temos todos os cursos que a Fego dá e mais outros, além de muitas outras propostas de trabalho funcionando no Centro Cultural. Trouxemos o Balé da Cidade, que o Balé da Cidade estava locado numa parte da educação avulso. Trouxemos eles para cá e mudamos a responsabilidade deles. Além, por exemplo, deles serem o Balé da Cidade, eles vão dar aula para a população. Então, hoje a gente tem aula de balé com o Balé da Cidade, para a terceira idade, né? Para as crianças, para os adolescentes. Colocamos quase todos os estilos de aula, né? De música, de pintura, de desenho, de danças em todas as suas fragmentações, porque hoje a gente tem desde um balé clássico até um hip hop, uma dança do ventre. Nós temos aula desde um violão caipira até um saxofone, uma diversidade que, olha, em um ano e meio, no caso, né? 1 ano e meio, para ser exato. Em 1 ano e meio, nós conseguimos hoje estar com 1.500 alunos lá, mas ainda falta vencer etapas.
A gente precisa agora colocar uma direção para o Centro Cultural, porque cresceu tanto que hoje quem está fazendo o papel sou eu mesmo, né? De diretor, né? Eu e os meus diretores e gerentes, né? Então agora falta a gente fazer esse caminho pedagógico para de fato ter uma substância grande. Acabou se transformando num ponto de referência, na qual, se nós tivéssemos mexido apenas nisso dentro da nossa gestão, eu tenho orgulho de dizer que é um legado muito grande que Taubaté conquistou, porque, né, foi para a cidade de Taubaté. Então hoje, além disso, nós temos outros tipos de cursos de férias, né? Temos a capoeira, quase todos os instrumentos de sopro, dança, como eu falei, todos os estilos, balé moderno, clássico, hip hop, dança do ventre, dança do salão, né? Temos todos os estilos de pintura, inclusive com material reciclado, né? Enfim, todas as salas ocupadas, não tenho sala mais, colocamos uma tenda para poder nos ajudar a atender a população. Então, hoje, se vocês puderem oportunidade, vão lá para vocês estarem vendo isso. Hoje tem uma tenda grande que a gente colocou ali no pátio para atender o número de alunos, ou seja, o povo taubatiano gosta de cultura, sim. Procura cultura, sim. E hoje eu fico muito feliz que se amanhã a gente tiver que sair, de hoje para amanhã, eu já vou sair feliz de saber que nós deixamos esse legado extraordinário de cultura em massa, né? Que além de tudo tem o jongo que vai lá ensaiar, entre outras ações que vão lá ensaiar, treinar, e eu fico muito feliz de ter deixado essa questão para a cidade de Taubaté. Mas por que não é tão divulgado? Muitas pessoas nem sabem que tem tanto curso lá. E como que elas fazem também? Se quem estiver assistindo quiser. Isso, participar. Infelizmente eu acredito que a parte mesmo de divulgação da prefeitura, como a gente trabalha mais com divulgação espontânea, a gente fica mais assim, preso, entre aspas, a convite, como vocês fizeram agora, né? A gente não tem uma coisa selecionada de tal horário, passar na televisão. Haja vista, a gente perde algumas horas por dia no WhatsApp mandando as coisas para as pessoas, porque no caso né? da Secretaria de Esporte tem o Comunidade em Ação que está divulgando mais. Isso. Então hoje, para quem quiser saber, e todo lugar que eu vou, eu acabo acrescentando isso na minha fala, entre no site da prefeitura. Antigamente nós não tínhamos nenhum ícone da cultura, do turismo ali. Nem isso nós não tínhamos. Hoje a gente tem ali, entrou no site da prefeitura, do lado tem todas as secretarias. A Rose tem feito um trabalho extraordinário, até preciso parabenizar ela. Tem nos ajudado bastante agora, né? Junto às TVs, entre outras situações. Então tem que parabenizar a equipe. Mas assim, nos acompanhe no site da prefeitura. Entra lá, tá tudo lá bonitinho, tudo certinho. Toda a programação, não só do Centro Cultural, como do que está acontecendo na cidade. Secretário, como esse Centro Cultural pode ajudar a resolver aquele problema que a gente comentou no primeiro bloco, da identidade caipira A gente já, na verdade, o foco nosso lá é esse. A gente já faz isso. Um exemplo, a maioria das pessoas não sabe que um dos patrimônios imateriais que nós temos são as paulistinhas. Um exemplo, tá? Só vou pegar isso como exemplo, porque se a gente for falar, a gente dá mais um programa só para falar isso, o que eu acho muito interessante. As paulistinhas são imagens de santos pequenos, né? Não passa de 30 centímetros, onde antigamente as igrejas proibiam até imagens menores. Tinha lá um padrão, né? De centímetro, enfim. E na época, aqui no Vale, as fazendas tinham dificuldade de ir às missas. Então, elas faziam seus oratórios nas suas casas para poder ter ou as missas ou as orações ali. E aí nasceu o fato de algumas pessoas caipiras fazer a modelagem do santinho. E aí, esse santinho teve um padrão, né? E esse padrão se tornou as paulistinhas. Hoje a gente tem museu em São Paulo, né? Museu de Arte Sacra. Você entrou no museu, o primeiro corredor inteiro com paulistinha de Taubaté, né? E aí essas paulistinhas contaminou, né, a parte da região que pega o corredor de lá de São Paulo, atravessa e sobe para a banda das Minas Gerais. É nossa.
Por que eu estou citando isso? Porque uma das coisas lá de dentro do Centro Cultural é resgatar as Paulistinhas. Então, hoje a gente tem aula de modelagem específica da Paulistinha, onde o professor trabalha a técnica da arte em si, do manejo do barro em situação, e paralelo a isso, dá aula de história do que como começou, etc e tal. Assim, a gente ajuda as crianças a entender esse processo que nós falamos no começo. Assim foi com a viola caipira. Então, nós resgatamos, que é uma outra história que não vem ao caso agora, algumas violas caipiras que estavam distribuídas de forma não considerável, culturalmente falando, mas nós resgatamos essas violas e hoje a gente tem um professor que dá aula de viola caipira, mas fala da história do caipira e que está construindo, se não me engano, talvez na nossa região seja a primeira orquestra de viola caipira que é inteiramente da prefeitura, né? Eu acredito que no aniversário da cidade a gente já vai estar fazendo o lançamento dessa orquestra construída pelos alunos do Centro Cultural. E assim a gente estende a todas as outras estruturas, né? Você vai ter aula lá, você não vai ser só a aula daquilo. O porquê daquilo, da onde veio aquilo, e sempre afunilando para a contribuição da criança, ou adolescente, ou até mesmo do idoso, entender a importância de se ter uma personalidade caipira e fazer disso um marco turístico da nossa cidade. Márcio, queria agradecer a sua participação Eu aqui que na agradeço. Conexão Popular. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. E aproveito para deixar o espaço aberto para você convidar a população para conhecer o Centro Cultural e ressaltar a importância da população participando disso tudo. É muito importante, então mais uma vez eu convido a todos a estar entrando no site da Prefeitura, vasculhando lá, né, e descobrindo quantas coisas boas que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós vamos lançar agora um índio, né, uma estátua de um índio que representa os Guaianás, lá na porta do museu, e que, mas o que tem a ver a estátua? Que a estátua vai representar um projeto chamado Taubaté para Taubatianos, onde a gente vai conseguir, através dos nossos historiadores, de um passeio, de uma rota turística, explicar todo esse fator da nossa discussão. Isso tudo está lá, linkado no site da Prefeitura, procure. Quem não gosta de computador, vá até o Centro Cultural, que fica ali na Coronel Vitoriano, número 1, né? Próximo à Praça da Eletro, que Taubatiano é assim, tem que ter ponto de referência, né? Próximo ao Convento Santa Clara, vai ali, pergunte, se inscrevam, tem lista de espera, mas uma hora chega a sua vez de fazer a aula, tá? E nós estamos aqui para contribuir não só com a cultura, como turista Taubaté, porque Taubaté, na minha cabeça, é a rainha do Vale do Paraíba. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Conexão Popular fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo programa. Tchau.